Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Se você cresceu ali nos anos 80, 90, então com certeza você vai lembrar da Company, né? A Company que eu falo é daquelas mochilas emborrachadas enormes, com aquele C gigante nas costas e que uma mochila já valia um salário mínimo na época. Mas a gente adorava, né? E aliás, foi ela quem fez as mochilas virarem febre entre os estudantes. Foi meio que uma transformação mesmo, que antes disso era normal para as crianças usar aquelas pastas de couro. Daí veio a Company com sua mochila mudando tudo e claro, quem não podia pegar uma dela acabava tendo uma outra mais baratinha. Mas você já parou para pensar no que aconteceu com a Company? Sumiu! Hoje em dia a gente não ouve mais falar dela, né? Será que ela ainda existe? Será que ainda dá para você comprar uma das mochilas? Pois hoje eu tô aqui justamente para te mostrar tudo sobre a história da Company, para te mostrar que sim, ela ainda existe, mas não como antigamente. Lançada em 1973, a Company foi uma daquelas marcas que inovou em tudo. Só para você ter uma ideia, ela foi a primeira marca a patrocinar surfistas e esportes de praia. E como a loja dela principal era em Ipanema, é claro que esse patrocínio ajudou bastante no marketing, já que naquela época o marketing não era só gravar vídeo no TikTok com uma musiquinha de fundo e apontando pro ar, assim, né? E a própria loja principal da Company ficava no bairro do Jacaré, lá na rua Garcia Dávila, número 56, e já chamava bastante atenção. Ela tinha todas as vitrines decoradas pelo pintor e surfista Fábio Kerr, que ficou quase 20 anos pintando as vitrines da loja. Tudo isso ajudou bastante a Company a crescer e se tornar uma das mais famosas grifes do país. No Rio de Janeiro, era impossível você nunca ter ouvido falar nela, mas a fama não era só lá não. Até aqui em Minas, a gente ficava doido para ter uma mochila com aquele C grandão nas costas. E ó, quando eu falo que ela virou uma das grifes mais famosas do país, eu não tô falando só da mochila não. Acontece que além da mochila, a Company também era super famosa com as roupas e produtos esportivos destinados ao público jovem. E era ela mesma quem produzia todos esses produtos. Ela comprava fio de algodão, fiava a própria malha, cortava, estampava, fazia de tudo. Ela tinha a capacidade de produzir tudo aquilo que ela queria, no tempo certinho, mostrando uma rapidez na produção assim, sem igual. Não à toa fez tanta fama por todo o Brasil. Além da mochila, que era o produto mais famoso da Company, tinha também os calçados topsiders em bege, que eram fabricados pela empresa do grupo, a Companhia dos Pés. As camisetas tinham aquelas estampas com frases criativas e que hoje em dia ainda estão na moda, mas agora com uma frase totalmente sem sentido, né? Tipo do nada, 1947. Aí você... legal. É só isso mesmo. E ainda tinha aquela famosa calça jeans carpinteiro. Aquela que era mais larga, cheia de bolsos e com umas alças espelhadas, sabe? E quando lançou essa calça, foi uma febre total. Muita gente se lembra dos adolescentes fazendo fila na porta para poder garantir a sua. Hoje em dia tem várias outras coisas, tipo o iPhone. Custa um pouco mais caro do que a calça, né? Mas tudo bem. R$1 milhão. O bom é que você podia comprar desde a mochila até o calçado e ficar todo vestidinho da Company. O problema é que para ter tudo isso, só sendo rico mesmo, né? Porque era uma bagatela, sabe? Na época tinha também uma outra marca famosa, a Pier, que quem comprasse nela tava sofrendo tipo uma espécie de suicídio social. Isso quer dizer que a Pier era ruim? Não, né? Mas o problema é que ela não era uma Company da vida. Era comum que o pessoal implicasse bastante com quem comprasse da Pier naquela época. Mas voltando pra Company, teve um período em que ela fez tanto, mas tanto sucesso, que não dava pra ela ficar em uma loja só. Tinha que expandir os negócios. Ela chegou então a abrir uma filial no Shopping Center Rio Sul, em Botafogo. E essa não foi a única, não. Ela também teve filiais em Copacabana, Barra Shopping, Shopping Tijuca e Fashion Mall. E a coisa estava tão boa que a Company já chegou a ter dentro do mesmo shopping 4 lojas. Tudo isso? Pra quem não sabe, só pra você abrir uma barraquinha de bala num shopping, já é o olho da cara. Agora imagina você ter 4 lojas. Só na região do Rio, ela chegava a contar com 900 funcionários na fábrica e outros 300 empregados espalhados por lojas de todo o país. E isso bem antes da era da internet, né? Quando era muito mais difícil se manter conectado com o que acontecia ao redor do país. E se não tinha internet, a melhor maneira de espalhar a marca era pelos comerciais, principalmente na época em que as pessoas ainda assistiam televisão, né? Hoje você põe o YouTube na televisão, que não é a mesma coisa. Ali nos anos 90, eram normais os comerciais da Company, onde eles abusavam bastante da beleza das modelos.
Em um desses comerciais, eles mostravam um casal no quarto, onde a mulher trocava de roupa enquanto o cara estava deitado na cama, né? E claro, todas as peças que ela experimentava eram da Company. Daí, no final, eles mostravam a logo da Company com a frase radicalmente normal. O que estava de acordo com a marca, né? Que buscava sempre atrair o público mais jovem. E aí você me fala, se você lembra de ter visto esse comercial na televisão, você já tá com a hernia de disco bem avançada, né? Precisa procurar um tratamento. Perdoe-me por não pular de alegria, mas minhas costas doem. Depois de ver um comercial assim, sua vontade de comprar na Company aumentava uns 200% na época. Mas infelizmente o seu dinheiro não aumentava junto. Aí ficava difícil. Agora esse comercial é de 1995, uma época em que a Company já não estava indo muito bem das pernas. Eu já te explico por quê. Nos anos 80 e início dos 90, era loja espalhada pelo Rio e pelo Brasil. Um montão de funcionários, comerciais, tudo tava aí nas mil maravilhas. Até que de uma hora para outra, não tava mais. Tava ruim. Agora parece que piorou. Bom, o que aconteceu então para um trem que tava tão bom assim e ir pro saco? O que aconteceu com a Company? Para entender o que aconteceu, primeiro a gente tem que conhecer quem é que estava por trás de todo o sucesso da empresa. O empresário e estilista Mauro Taubman. Formado em arquitetura, o Mauro Taubman foi um grande empresário e estilista dos anos 70. Ele começou a carreira como vitrinista e fez uma parceria com o estilista Luiz de Freitas Machado para que juntos eles fundassem a Company. O sucesso foi quase que na mesma hora, tudo por causa das inovações que ele trazia. E ó, em todo lugar que você pesquisar e para todo mundo daquela época que você for perguntar, todo mundo vai falar a mesma coisa. O Mauro Taubman foi o grande responsável pelo sucesso da Company. Ele era aquele tipo de pessoa que dava até gosto de ver trabalhando, sabe? Ele tinha o tino pro negócio. Ele costumava viajar bastante com a equipe, sempre buscando referências em outros países para poder trazer para cá, sempre incrementando tudo na Company. Sem falar na qualidade dos produtos, né? E no fato dela mesmo produzir tudo. Ela ainda foi a primeira marca a contar com um designer. Uma coisa assim, né? Que o designer não presta para nada, pois é, mas já serviu. Imagina só, um designer lá nos anos 80. Até hoje em dia tem gente que nem sabe o que um designer faz de direito, né? Não é chute. Bom, mas tava tudo indo muito bem, só que aí a pior coisa que podia acontecer, aconteceu. Infelizmente, no dia 13 de fevereiro de 94, às 8h20 da noite, o empresário e estilista Mauro Taubman faleceu de complicações neurológicas decorrentes da AIDS. Ele estava internado na Casa de Saúde São Vicente, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. E antes disso, já tinha sido também hospitalizado em Nova York, onde passou por um tratamento contra a doença. Foi um baque para todo mundo que conhecia ele, e principalmente para a própria Company, que dependia bastante dele. O Mauro era solteiro, ele não tinha filhos. E depois da morte dele, teve uma grande briga judicial entre a família e o sócio dele. Essa briga que acabou resultando no final da Company. Não é nada confirmado, mas tem informações que dizem que foi oferecido à família dele um total de $650 mil, que teria sido negado e exigido uma auditoria para avaliar o valor da marca. Em 1989, a marca teria sido avaliada pelo Citibank e naquela época foi avaliada em cerca de $25 milhões. Esse cabo de guerra entre a família do Taubman e o sócio foi o que acabou dando início à decadência das lojas e da marca. Se inscreve no canal, hein? Mas apesar de não ter mais o sucesso que tinha antigamente, você sabia que a Company ainda existe? Hoje em dia o endereço é eletrônico, né? E através do site você ainda encontra camisas, sandálias, acessórios e a tão famosa mochila Company para comprar. Tudo de qualidade, né? Com entrega para todo o Brasil e para relembrar aquele gostinho dos anos 80 e 90. E além desse retorno da Company, você lembra que eu te falei que ela era, na verdade, criação de dois sócios, né? Acontece que o publicitário Lula Freitas, filho do Luiz Freitas, um dos fundadores da Company, atualmente tem um projeto de produzir um filme contando toda a história dela, da empresa, da Company. A ideia dele é reunir entrevistas de todos os que viveram naquela época e tiveram contato com a Company, mostrando o quão importante ela foi para toda uma geração. Por enquanto ainda não tem data, né? Não tem maiores informações sobre esse projeto, mas eu tenho certeza de que todo mundo que viveu naquela época e que teve ou sonhava em ter sua própria mochila Company, mal vê a hora para poder ver esse filme e relembrar um pouquinho de como eram as coisas naquele tempo. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa história e eu quero trazer mais histórias de empresa aqui, né? Onde que foram parar? O que aconteceu? Tem umas na minha cabeça aqui e põe sua sugestão também. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!